Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu costumo dizer, sempre quando a gente vem por aqui, que esse é um momento muito especial, porque é um momento que a gente coloca a nossa vida dentro do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele traz para a gente as instruções de como a gente viver da melhor forma possível, pautada na moral do Cristo e, ao mesmo tempo, com as instruções dos Espíritos, que estiveram junto com Kardec, produzindo essa obra de grande valor para a vida de todos nós. E hoje nós vamos lá para o capítulo 5, item 19, e a partir desse momento eu vou fazer a leitura com você, tá? Onde você pode ler com tranquilidade também, dar a pausa no vídeo, você que acompanha ao vivo ou você que vai assistir depois, também você pode aí ir lendo dentro da sua velocidade, tá? Para entender da melhor forma possível todas as palavras, tudo que Santo Agostinho, que é o nosso, né, espírito que vai nos instruir nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, não importa o momento que você esteja assistindo esse vídeo. O mais interessante é você acreditar sempre que você tem todas as condições de estudar o Evangelho. Eu costumo escutar algumas pessoas dizendo no dia a dia, não, mas é muito difícil, não dá. Por isso que a gente está aqui, né? Para a gente junto pensar, fazer uma reflexão. O Evangelho, ele traz o quê? Uma forma de você tentar viver a vida com muita tranquilidade, né? Você conseguir viver essa vida com muita tranquilidade. Esse é o objetivo do Evangelho. Vamos compartilhar o texto, então, para a gente ver o texto de hoje, né? Que nós vamos ver. Já está aí na tela para você. Eu vou aproveitar e vou colocar a tela cheia para ficar bem legal para a gente estar vendo também. E vou também dar um zoom aqui para ficar um tamanho bom para a gente conseguir fazer a leitura. O texto de hoje, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, e ele fala o mal e o remédio, né? Ao mesmo tempo, isso traz uma reflexão sobre as coisas que acontecem na nossa vida e que a gente entende isso como maldade, como mal, a gente questiona a justiça de Deus, a gente questiona tanta coisa em relação a isso. E muitas vezes a gente esquece que vários acontecimentos que tem na nossa vida, ele serve para quê? Para um processo de aprendizado, para o enriquecimento do nosso espírito e da nossa moral. Eu aproveito para ir lá na página 67 do Livro dos Espíritos, e tem uma pergunta que já começa dizendo qual a definição que se pode dar dos espíritos, né? Pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, eles povoam o universo fora do mundo material. Então, quando a gente pensa em nós somos criados dentro de um sistema de inteligência. Então, só aí o nosso destino, pelo fato de sermos inteligentes, o nosso destino já não é o sofrimento eterno. Porque quem é inteligente e consegue alcançar essa inteligência divina, ele não vai viver por si próprio, com a plena consciência, o sofrimento. Um ser inteligente, construído dentro do hálito de Deus, ele vai querer viver em paz e em tranquilidade. Esse é o nosso destino, querendo ou não. Porque essa é a nossa condição, essa é a nossa busca constante. Depois nós temos uma outra pergunta, né? Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações, Desculpa, emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Olha só o que os espíritos respondem. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é ele próprio. Olha que interessante. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha. Nossa, é minha obra, minha criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos, porque somos suas obras. Então, a gente percebe que antes da gente mergulhar nesse texto, é importante a gente já mergulhar sabendo qual que é o nosso papel. Qual que é o nosso papel nesse mundo? Primeiro, que somos filhos de Deus. Segundo, que além de ser filhos de Deus,
cada um de nós está destinado a viver dentro da leveza da criação, né? Como diz Leon Denis. E o que é essa leveza dessa criação? É ser do bem, ser um espírito puro, ser um espírito bom. Todos nós estamos nesse processo. Então, é fato que nós estamos num mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações é um mundo que nós estamos aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, aprendendo a lidar com a nossa moral. Logo, a vida que você tem é uma vida que você escolheu, dentro de algumas limitações, para construir uma jornada de aprendizado. O mal e o remédio. Vamos ao texto, no item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós, que hais de viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude, né? E ventura os vossos dias? Então aí, Santo Agostinho já faz uma chamada. Ele começa dizendo, né? Questionando, né? Será a Terra um lugar de gozo e paraíso de delícias? Que muitas vezes a gente pensa nisso, né? É o que a gente deseja, o que a gente anseia. Mas esse projeto, esse lugar não está construído e não foi arquitetado para isso, pelo menos nesse momento. Quem sabe, em um determinado momento, a Terra ela vai alcançar o seu processo evolutivo e se tornar um planeta completamente ditoso, né? Então, não proclamou ele que haveria ranger de dentes? O que é esse ranger de dentes? Sofrimento, as dificuldades, as lutas do dia a dia, né? E a gente, às vezes, está aí, né? Ó homens, e ainda a gente não reconhece o poder do Senhor quando ele curado as chagas do corpo e coroado sobre a grande bondade, né, dos vossos dias. É interessante a gente perceber que o Santo Agostinho, nesse texto, ele vai chamar a atenção de cada um de nós para a visão de quem é Deus também, em tudo isso. Que Deus é justo, que Deus está presente nesse projeto e que o nosso arquiteto também desse projeto, Jesus, ele tentou conduzir tudo da melhor forma possível para que você tenha um bom aprendizado. Quem que constrói uma escola para ela não educar? Que professor que entra na sala de aula com o objetivo de deixar o aluno cada vez mais ignorante, mais medíocre? Nenhum professor quer um aluno medíocre. Nenhum professor quer um aluno mediano. Deus não quer eu, você, as pessoas que convivem com cada um de nós que sejam pessoas da média. Não. Ele quer pessoas, sim, superdotadas em espiritualidade. E daí a gente vê esse projeto que nos chama a atenção, muitas vezes o que a gente encara como maldade, o que a gente encara como injustiça, é apenas um processo de algo que muitas vezes nós não entendemos, inclusive do nosso passado. Continuando, né? Daí ele vai dando sequência no texto, tendo chegado ao último grau da objeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, né? Daí ele colocou aí, entre parênteses, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência, né? Daí ele fala isso, a vivência do sofrimento, que conheceu toda a vivência dos sofrimentos. E me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes, né, querido experimentar o vosso servo. Olha a compreensão da espiritualidade, né? Olha a compreensão da gente quando a gente pega Eurípides Barçanufo, por exemplo, da sua entrega. Quando a gente pega, por exemplo, Paulo de Tarso, a entrega e a dualidade que ele viveu entre a fé humana e a fé divina. A gente percebe que
é um ato de fé também, quando a gente fala do nosso projeto de vida aqui. É preciso ter fé para estar aqui, porque sem fé não é fácil, não. Quem não tem fé sofre muito. Quem não consegue ter essa visão além do alcance sofre muito dentro desse processo e dentro desse projeto. Então, aí a gente vê o quanto é importante você ter uma visão dentro da eternidade, porque senão isso aqui fica muito sem sentido. Por que eu estou sofrendo tudo agora? E vai acabar assim? Será que não vai ter nada depois disso? Então a gente percebe que a reflexão que o Espiritismo traz sobre a imortalidade da alma, ela vem de encontro do quê? De uma série de coisas. Uma delas, né, é a gente ter o quê? O nosso coração voltado para esse altar da espiritualidade que revela que a cada dia é uma vitória. A cada dia é uma vitória, é uma superação. Você acordar de manhã e ver o sol, ver a luz do dia, é sinal que você já venceu uma etapa da sua jornada. O que acontece é que tem muitas vezes a gente fica pensando muito no futuro e a gente esquece do projeto agora. O nosso futuro só depende do dia a dia. É o seu dia a dia que constrói o futuro. É o seu dia a dia que vai construir a jornada e a escalada do seu espírito. E muitas vezes a gente não percebe isso. Então a gente tem essa entrega. Quando a gente vê essa parte de Jó, a gente vê o quê? A entrega. Né? A entrega de tudo. Até quando vossos olhares, né, deterão, né, nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Isso é muito interessante, porque no dia a dia, às vezes, por mais que a gente estude, nós nos pegamos pensando que a morte ela se resume apenas no fim. Não. Ela não é apenas o fim de uma etapa, e não é o fim na totalidade. A morte é o quê? É uma chancela, um carimbo de que você concluiu uma etapa. Então a morte, ela é aquela colação de grau que você vai, que você ali passa por toda uma trajetória e dependendo do seu sucesso, você até recebe as alegrias dos seus espíritos familiares, dos seus entes queridos, por vão celebrar contigo essa etapa que você vivenciou, né? Agora ele diz assim: houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. Então, onde está a justiça? Se todos nós estivéssemos mergulhados no sofrimento eterno, que justiça é essa? Que Deus é esse? Então a gente percebe que Santo Agostinho chama a nossa atenção nesse momento do que, olha, o sofrimento ele é condicionado a um espaço de tempo e de acordo com a evolução do seu espírito. Se você não quer sofrer, evolua. Se você não quer viver sofrimentos pesados, busque expandir a sua consciência, reconheça a eternidade, avance seu espírito para você ir soltando essas amarras do sofrimento. E daí ele continua dizendo, né? E vós que mais sofreis, considerai-vos afortunados na terra. Por quê? Porque o sofrimento ele é um processo de reflexão, interiorização e aprendizado. Porque no sofrimento você reflete muita coisa. No sofrimento você se curva. No sofrimento, sim, porque nós ainda estamos nesse estágio que quando a gente sofre, a gente ajoelha. Mas quando a gente está feliz, a gente não ajoelha. Então, no ato de ajoelhar, no ato de se voltar para a espiritualidade, existe ali um intercâmbio muito forte que acontece, que você vai refletindo coisas do espírito e da matéria. Por isso que o sofrimento carnal, ele constrói um processo evolutivo para o seu espírito. Para o seu espírito. Então, continuando. Como desencarnados, quando paraivas, né? Desculpa.
quando pairáveis, né? No espaço, a gente pairava nesse espaço. A gente estava pairando no espaço e escolhesses vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Então, nós escolhemos os desafios. O que nós estamos vivendo, boa parte deles são condicionados a um projeto reencarnatório que eu, que você, que todos nós escolhemos. Então, não tem essa de falar, eu não mereço isso, o que eu estou passando não foi o que eu escolhi, eu não tenho o filho que eu queria, eu não tenho a casa que eu queria. Calma aí. Algumas coisas, sim, fazem parte de um projeto reencarnatório. Então, muitas vezes, você não pode, eu não posso jogar no nosso dia a dia a raiva, o ódio em cima da vida, como a gente fosse simplesmente isento de tudo isso. Como você fosse tirado de um lugar e colocado aqui, ó, toca a sua vida. Venha, vai vivendo agora. Não, não é esse processo. Pelo contrário, nós fazemos parte de um projeto. Então veja o quanto a sua vida é importante para o seu espírito. Independente do como você julga a sua vida, ela é muito importante para o seu espírito. Né? Vós que pediste a riqueza e a glória, né? Quereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal, né? O mal moral e físico. Sabeis, né? Que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, né? Embora devesse o vosso, né? O vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer desprenderia, né? Uma alma de relutante alvura e purificada pelo batismo da expiação do sofrimento. Expiação do sofrimento. Quando nós olhamos esse trecho, quando nós olhamos esse trecho, que ele fala, né? Deus reserva as palmas, passei, né? Passei demais. Quando ele fala aqui, vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. Então, a gente assinou um contrato. Então, dentro desse mal que muitas vezes a gente não entende, nós assinamos um contrato. Sabieis, né, que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. Então, quanto mais difícil é a prova, mais forte nos aproximamos da nossa vitória. Tá? Se triunfasseis, né, embora devesse o vosso, né, corpo parar numa estrumeira. Dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de relutante alvura e purificada pelo batismo. Então, principalmente quando você olha, nossa, vamos pegar uma analogia. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente pensa, meu, aonde que eu fui parar? Que situação que eu tô? Né? E daí você vê, nossa, eu tô num abismo. Mas não é isso. Você está num processo de aprendizado, você está vivendo uma experiência que vai cristalizar o seu espírito. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só é infalível a fé. Olha que lindo. O apelo ao céu. Se não a maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoarem hinos ao Senhor. O anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Daí vem, qual que é o remédio? A prece e a fé. A fé é aquilo que nos move. E o que é essa fé? Senão a sua fidelidade com Deus. O seu religare, você e Deus. Você e espiritualidade. Sozinho não dá pé. Não dá pé. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais esvaem aos poucos dias brumosos do presentes. A fé é interessante quando a gente pensa na fé. Tem um texto do Emmanuel que ele coloca a fé de duas formas, a fé divina e a fé humana. A fé humana é aquela fé que você busca através da materialidade ter o seu sucesso, as suas conquistas, as suas realizações,
e que também te conecta com Deus. E a fé divina é aquela fé que quando você enxerga você e algo a mais, você a eternidade, você e Deus. Então nós vivemos essa fé divina e essa fé humana. Uma fé voltada para o lado material, como algo que vai ajudar a enriquecer o nosso espírito, porque é através da fé humana que vamos ter as nossas experiências e realizações, e a fé divina que vai descortinar, né, essa cegueira, esse olhar turvo, e mostrar para a gente que existe algo muito maior do que tudo que nós temos ao nosso redor, que é Deus, que é a espiritualidade, que é essa fé, né? Então, assim, não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos daquele que crê e é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pugentivas angústias da aflição. Por que que você vai ter aflição? Porque você está com ausência de fé. Você tem aquela coisa que dá, que deixa você triste, mas quando você tem a fé, você se alivia, você é aliviado pela espiritualidade, também pelo seu autoconhecimento sobre as coisas da eternidade. Mas quando foge a fé, né? A fé é o remédio seguro do sofrimento, como está falando. Ela mostra sempre horizontes infinitos diante dos nossos olhos, diante as coisas que a gente não percebe, que vão sumindo. Ela mostra. Ela é aquela luzinha no fim do túnel que a gente sempre fala. Então a fé, ela é o quê? Ela livra e liberta cada um de nós das aflições. Ela tira eu e você das aflições. O ato de fé. E ela mostra que esse mal é um mal que muitas vezes nós potencializamos, nós edificamos. Muitas vezes nós pegamos o mal e as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós multiplicamos muito, muitas vezes. Pela falta, às vezes, de experiência de vida, pela falta de fé e pela falta do conhecimento do porquê que nós estamos vivendo aquilo. Como o texto falou, tem muitas coisas que nós vivemos que são questões do passado, Santo Agostinho fala. E é importante a gente questionar o passado. O que eu não entendi? O que eu fiz? Por que eu conduzi dessa forma? O Senhor opôs o seu selo em todos o que neles, em que nele creem. Então, eu, você, todos nós temos a digital de Deus. Nós, no nosso corpo e no nosso corpo espiritual, no nosso corpo mental, nós temos o DNA de Deus. O Cristo vos disse que com fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aqueles que sofrem têm fé, né? Que tem a fé por amparo, ficará sob a égide e não mais sofrerá. Nós ficaremos elevados, nós ficaremos purificados e transformados. O mais interessante de tudo isso, que esse selo não é um selo que garante a você a não vivenciar certas tempestades. Pelo contrário, é um selo que vai te dar fé para transportar todos aqueles obstáculos que estão na sua vida. A gente percebe o quanto, né, esse evangelho que trata a fé transporta montanhas, se tiver a fé mais do que eu tenho, mais que um grão de mostarda, você vai fazer muito mais coisas do que eu, você pode transportar uma montanha. Essa foi a frase do nosso governador. E qual o sentido disso? O sentido que quando você tem fé, não que você vai pegar o seu problema e vai eliminar ele completamente da sua vida. A aflição, o sofrimento. Pelo contrário. A fé, ela vai te dar força para você enfrentar ele. Aí sim você vai dissolver. Mas você vai dissolver esse problema com enfrentamento. Não guardando ele numa caixa. Pelo contrário. A fé vai te permitir um contato com a espiritualidade para você poder entender cada vez mais o porquê das aflições da vida. O problema do ser e do destino, como diz Leon Denis. Então, daí a gente começa a entender muitas coisas que no dia a dia você passa e você não entende. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Por quê? Porque ali existe o quê? Uma luz. No sofrimento existe uma luz. Uma luz o que é? A esperança de que você está vencendo, que você está passando por aquilo e que vai vir algo melhor. Que algo melhor te espera.
Essa é a garantia, não fica nenhuma ovelha para trás. Essa é a promessa dele. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que enquanto ele se estorcer, né, estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos do reconhecimento e de glória ao Senhor. É um encontro com a espiritualidade. Ditosos os que sofrem e choram. Somos felizes aqueles que estão chorando e sofrendo. Alegres estejam as suas almas, porque Deus a acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Esse é um texto que mostra para a gente o poder da fé, mas essa fé raciocinada, essa fé pautada nas suas experiências, naquilo que você está vivendo e que você está acertando. Emmanuel, ele, no livro Reformador, ele fala assim: lembra-te que pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Quantas coisas nós perdemos, né, dentro dessas experiências nossas, porque muitas vezes nós estamos desconectados. Nós estamos, assim, muitas vezes, potencializando muito mais as coisas materiais e esquecendo que nós somos espíritos. Como ele diz, a palavra e o sentimento às vezes nos confunde. Você sente uma coisa e fala outra. Então, que a sua palavra seja literalmente aquilo que você quer viver, para que o seu sentimento ele seja condicionado com vontade. E quando o sentimento está condicionado com vontade, você vai longe. Vai longe em muitas coisas que você produz e que você faz na sua vida. E ele continua, né, dizendo: para alcançar semelhante edificação com a desejável segurança, né, é impossível afastar-se o aprendiz do Evangelho aplicado ao raciocínio e ao sentimento. O que nós estamos discutindo hoje? Que tudo isso que nós falamos, ele só vai ter peso na sua existência, na sua vida, se você conseguir vivenciar. Se você conseguir pegar todas essas palavras e transformar elas em quê? Em sentimento. Transformar essas palavras em sentimento. E ele diz, né? Em suas forças vivas encontramos possibilidade de entendimento com Cristo, vivendo-lhes os ensinos. Seus padrões de vida desafiam-nos a obra, né, da nossa vida. E o que desafia essa obra da nossa vida, né? O que desafia essa obra da nossa vida é entender qual que é esse padrão que o Evangelho traz de seres perfeitos, de bondade, de caridade, de justo, de fraterno, de solidariedade. E nós nos enriquecemos. Quando nós vamos para o livro de Leon Denis, O Grande Enigma, lá a missão do século XXI, no finalzinho já do livro, ele abre dizendo: quando se lança um olhar rápido sobre o conjunto da história, esse verdadeiro livro do destino dos povos, parece que cada século tem um papel especial a preencher, uma particular missão a exercer na marcha da humanidade. É verdade. A gente vê que tem séculos que foram para o desenvolvimento das artes, tem séculos que foram para o desenvolvimento da ciência, tem séculos que tiveram guerras, que trouxeram outros processos de evolução e aprendizado, né? Ele continua dizendo: o século XX parece ter uma vocação superior a todos os outros. Em sua primeira metade, assiste, né, o desmoronamento, né, de tudo quanto constituiu o passado. Em sua metade, assentará as bases do mundo futuro, feito de beleza, de luz, de justiça, que nossos contemporâneos saudarão por miragem ainda longínqua desse novo mundo do pensamento e da ciência. Mundo que pressentimos, tal qual Cristóvão Colombo, né, pressentiu a aproximação de um continente. A transição não se faz sem o abalo, sem choques violentos. O espetáculo das decomposições que se produzem seria lamentável se não soubéssemos, né,
que as grandes ruínas sucedem às grandes ressurreições. A história com efeito apaga o poder, né? A história com efeito apaga para poder escrever o pensamento, né? Então a história, ela vem e ela apaga o poder, né? E ela escreve. Ela tira um do poder e se reescreve. O pensamento só destrói para construir. Aliás, o pensamento só destrói para reconstruir. E a lei da evolução, a marcha lógica da humanidade. É essa lei da evolução, a marcha lógica da humanidade. O que nós temos hoje, né, com esse texto, A Missão do Século? A gente se questiona tanta coisa que a gente está vendo, tanta coisa que deixa a gente aflito, mas o mais importante que a gente não pode esquecer que tem alguém no leme, que é Deus. E sobre o Brasil, né, nós temos também uma legião de espíritos no leme. E sobre o planeta Terra, nós temos Cristo também no leme. Então a gente percebe que nós não estamos abandonados. Então você não está abandonado, eu não estou abandonado dentro das nossas aflições. Existe uma retaguarda. É lógico que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos preparar cada vez mais para conseguir atingir, né, um grau de evolução que realmente nos aproxime de Deus. Tanto eu quanto você. No livro Depois da Morte, agora, de Leon Denis, ele fala das provas e a morte. Estabelecido o alvo da existência, né? Eu acho lindo essa parte inicial, que ele traz a responsabilidade para cada um de nós também. Ele diz, estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira evolução produz-se em nossos íntimos, em nossos intuitos. Olha que legal. E ele continua, o universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Leon Denis. Ele continua. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. E é esse o objetivo, a gente ter esse amor pelo próximo, enxergar ele como espírito. Isso é um sinal da nossa evolução, um sinal da minha evolução, da sua evolução. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor, alternadamente. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. Por isso que a expansão da consciência, o conhecimento, a busca pelas informações sobre a sua existência, sobre o porquê do seu espírito, da imortalidade da alma, permite você crescer. Quanto mais você saber, mais você amar, mais você se eleva. É o que ele fala. A fim de podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem, com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão das leis. Por que eu sofro? É o que o Leon Denis fala e também Santo Agostinho fala nas entrelinhas. Qual que é a causa desse sofrimento? Por que eu estou aflito? Por que eu estou passando por isso? E daí você vai ter um processo de reflexão que vai entender a origem. Logo que você entende a origem, você também vai buscar a cura e o antídoto para ir lá naquele ponto onde está causando essa aflição, esse sofrimento, e trabalhar isso, cuidar disso, refletir sobre isso. É muito lindo isso que o Leon Denis fala sobre esse processo do conhecimento misturado com a ciência que faz você se elevar. Porque você começa a entender as suas provas e traz mais fé para você também. E daí ele fala, né? Olha que lindo, gente, que ele continua dizendo. Ele vai falar assim, ó. A dor é a purificação suprema. É a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma, submetida à prova, revolta-se, renega a Deus e sua justiça.
Depois, passada a tormenta, quando examina a si mesmo, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-se melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os desgraçados. Lindo, né? Lindo isso. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelas reveses, o melhor desprende-se lentamente do pior. Eis o pior que neste mundo há mais sofrimento que alegria. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, né? A alma fogosa se torna cada vez mais luz. Leon Denis. Nós tivemos então essa reflexão falando que nós estamos nessa escola e essa escola ela oferece vários materiais didáticos para cada um de nós aprendermos da melhor forma possível. Daí você vem e questiona, né? Mas e o sofrimento, isso é bom? Daí cabe uma grande reflexão. O que é o sofrimento? Por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente às vezes não compreendeu. A gente sofre por falta de compreensão, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, como o Leon Denis falou. E também por falta de conhecimento, melhor dizendo, como o Emmanuel falou no Reformador. Porque o conhecimento permite você evitar tanta coisa na sua vida. Então é isso a proposta do Evangelho, esse conhecimento, que cada um de nós tenha esse conhecimento. Estudamos hoje, então, né? Nós fechamos, então, o item 19 que está lá no capítulo 5. Foi muito legal a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né? E porque muitas vezes o que acontece, né? A gente culpa tantas coisas na nossa vida, a gente questiona tanta coisa, né? E o mal e o remédio, né? Então, muitas vezes, aquilo que é mal, ele acaba sendo condenado por falta de entendimento. Às vezes, você tem que fazer uma caminhada longa, né? Mas essa caminhada vai ajudar você a exercitar o seu coração. Essa caminhada, às vezes, vai ser bom para a sua saúde. Estou dando um exemplo, uma analogia. Quantas coisas nós vivemos também que é bom para o nosso espírito e a gente não percebe. Eu queria agradecer a sua atenção de hoje no nosso Evangelho. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Que a espiritualidade te envolva na noite de hoje ou no momento que você está assistindo esse vídeo, com muita paz, com muita luz, com muita tranquilidade. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.